Espero que todos estejam debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham tido um domingo abençoado e que estejam prontos aí com o seu coração aberto, disposto a receber a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler o Salmo de número 50. Salmo de número 50, não é difícil de achar, né? Quero estimulá-lo aí, encorajá-lo a abrir a sua Bíblia e ficar com ela aberta, tê-la aí em casa e procurar, dentro da sua possibilidade, permanecer focado com a Bíblia nas mãos, aberta, para ouvir a palavra do nosso Deus. Salmo de número 50, um salmo de Asaf, salmo de número 50, salmo de Asaf. Deixa eu colocar o meu celular aqui no mudo. Salmo de número 50. Eu lerei a palavra de Deus que diz assim, Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, ó povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo o sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era o teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à sua vista. Considerai, pois, nisso, vós, que esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Até aí, irmãos, a palavra de Deus, Salmo de número 50. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a direção para a palavra do nosso Deus. Pai, nós clamamos-te nesta noite que a tua palavra nos dê o alimento espiritual que precisamos para nos fortalecer na fé.
que esta advertência que há no Salmo de número 50 sirva para nós, ó Deus, e ela nos mova a uma atitude correta em relação a tudo que está ao nosso redor, mas principalmente em relação a Ti, ó Deus. Assim eu clamo que o Senhor nos abra o entendimento pela obra do Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esses dias conturbados que nós vivemos, esses dias atribulados, e eu não digo só da pandemia, mas de todas as consequências que essa pandemia trouxe, e as consequências já difíceis pelas quais viemos passando o nosso país, na questão política, econômica, esses dias conturbados que nós passamos, eles são frutos do silêncio de Deus? Será que tudo isso que está acontecendo aí está acontecendo porque Deus está calado? Porque Deus se ausentou? Será que toda esta convulsão social, a pandemia, os problemas econômicos, políticos, esse mundo incerto, eles são frutos da ausência de Deus, do silêncio de Deus? Está Deus em silêncio? Ou será que, por outro lado, toda esta convulsão, todos estes problemas, tudo isso que aí está, é fruto de Deus que estava calado antes, agora está agindo? Como nós olhamos isto? Como interpretamos? Será que tudo que está acontecendo é porque Deus ausentou-se e permaneceu calado? Ou será que tudo que aí está acontecendo é o fato de Deus manifestar-se ou dele falar? O que você pensa? Como tem visto? Como tem interpretado? É silêncio? Ou é o estrondo da voz de Deus? O Salmo de número 50 é um salmo que pressupõe este silêncio de Deus. O Salmo de número 50, composto por Asaf, cantor do templo do Senhor, cujo contexto específico nós não sabemos, mas as situações narradas no Salmo 50 nos permitem montar um contexto. Este Salmo de número 50, ele pressupõe a ideia de que Deus está em silêncio. E Deus estando em silêncio, num momento exatamente difícil, Deus está em silêncio e coisas difíceis estão acontecendo. E então, dentro desse cenário, ou desta aparente perspectiva do silêncio de Deus em tempos difíceis sobre o povo de Deus, que o salmista aqui, num exercício poético, mas inspirado pelo Senhor Deus, ele pinta um quadro do juízo de Deus em 3 cenas. 3 cenas compõem o Salmo de número 50. 3 cenas em que estabelecem uma imagem do juízo de Deus. Na primeira cena, dos versículos 1 ao versículo 6, Deus, ele está descendo dos céus e vindo à terra, estabelecendo o seu tribunal e assentando-se para julgar. A primeira cena, esta cena preparatória, em que o Senhor Deus, dos versículos de 1 a 6, o Todo-Poderoso, ele desce para julgar. A segunda cena é o primeiro juízo sobre um tipo de pessoa, sobre um indivíduo aqui que simboliza um tipo de pessoa, que são aqueles que têm aliança com Deus, mas que estão falhando nesta aliança com Deus.
este julgamento deste primeiro indivíduo vai dos versículos 7 ao versículo 15. E a terceira cena é um segundo juízo sobre um segundo indivíduo, que simboliza também uma outra classe de pessoas. Ele é chamado aqui de ímpio, de incrédulo. Ele é alguém corrupto, corrompido, que está longe de Deus. Então, o Salmo de número 50, ele é um salmo poético, como todos os salmos são, composto em poesia, para música, para canto, com uma imagem poética, mas com uma perspectiva profética, futura, apontando para o dia em que Deus desceria para julgar. E ao descer para julgar, Deus vai falar com dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. O Salmo de número 50 é o retrato do dia em que Deus, calado, agora decide falar. Será que isso é bom? Será que é bom que Deus saia do seu silêncio e fale? Aqui no Salmo de número 50, a quebra do silêncio de Deus não resulta em algo bom. Não resulta, melhor dizendo, de algo bom, de uma situação agradável, de algo que está acontecendo que o agrada. A quebra do silêncio de Deus, aqui no Salmo 50, é por conta do mal que o Senhor está vendo. Este mal que está se alastrando. Quando os próprios servos de Deus, aqueles que têm aliança com Ele, estão agindo de modo incrédulo, frio, longe de Deus. E quando os ímpios estão achando que não haverá nenhuma punição para a sua maldade. O Salmo de número 50 é este juízo de Deus, quando Ele desce dos céus para tratar com a impiedade dos homens que acham que Deus não pode tocá-los, ou que Deus está ausente e nada está fazendo. Este salmo começa então, nos versículos 1 a 6, com a descrição de Deus descendo e estabelecendo o seu tribunal. Ele começa com a convocação de toda a terra, no versículo 1. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Deus conclama. A palavra chama aqui quer dizer, ele conclama, é um decreto, é como quando um rei emite uma nova lei, um decreto, faz uma convocação e ele publica pelo seu arauto em todo o seu reino. Aqui diz do levante ao poente, ou seja, do leste a oeste, de onde o sol se levanta aonde o sol se põe, de todo este espectro. Todos são convocados a comparecer diante de Deus. Este Deus que mostra em Sião a sua formosura. A ideia é de que esse tribunal vai acontecer em Jerusalém. Que o Senhor Deus, ele vai descer então dos céus para assentar-se em Jerusalém. Todos estão convidados, estão convocados para comparecer, porque o Senhor Deus vem. E o versículo 3 pinta esta descida de Deus em tons muito sombrios, em tons tenebrosos. O versículo 3 diz: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Aquele que antes estava silente, quieto, aquele que parecia estar ausente, aquele que parecia não se importar, aquele que parecia estar deixando as coisas correr soltas, ele agora está descendo. E olha só, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele desce, e ele desce de maneira estrepitosa. Ele vem assentar-se no cimo do Monte Sião. Diante dele vem o fogo, uma tormenta. Imagine nuvens
negras, grossas, e raios, e trovões. O Senhor Deus desce. Esta imagem, ela remete à imagem de Deus descendo sobre o Monte Sinai, né? Lá em Êxodo 19, o texto bíblico descreve a descida de Deus sobre o Monte Sinai desta maneira, a partir do versículo 16, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Esta visão de Deus descendo sobre o Monte Sinai não inspirou o povo a ter confiança de aproximar-se. Esta visão de Deus descendo sobre o Monte Sinai, de outro modo, trouxe medo, temor ao povo, ao ponto deles dizerem que Deus não fale conosco, Moisés, fale contigo e tu transmitas a lei. Esta imagem aqui de Êxodo 19, que está representada também no Salmo 50, de Deus descendo para julgar, é a ideia do Deus que desce com poder, que mostra a sua glória, a sua força, quando ele se assenta para julgar a terra. Esta imagem é de um Deus que tem todo o poder. Ele parecia estar calado, mas ele não é impotente. Ele parecia estar calado, mas ele não é conivente. Ele parecia estar calado, mas ele não é fraco. Ele é Deus poderoso. Ele desce sobre o monte. E ele já vem de modo assombroso, causando temor e tremor no coração daqueles que veem esta cena. No caso do Salmo de número 50, a ideia deste Deus que vem para julgar, que remete àquela primeira descida sobre o Monte Sinai, implica que este Deus que vem julgar aquela lei, e segundo aquela lei que ela deu a Moisés no Monte Sinai. Quando o salmista faz essa sobreposição de imagens do Sinai, e aqui neste juízo do Salmo 50, ele está querendo levar os seus ouvintes a lembrar daquela lei que Deus deu lá, em meio a clangor de trombeta, a trovões e relâmpagos, ao monte fumegante. Este mesmo Deus agora desce para julgar, segundo aquela lei da qual temos falado aqui nos nossos estudos, a lei moral de Deus, aquela por meio da qual ele julgará todos os homens. O versículo 4 do Salmo 50 revela o propósito de Deus descer e desse juízo. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Deus está descendo para estabelecer um juízo e o réu é o seu próprio povo. Deus está chamando toda a terra para este juízo, mas Deus quer tratar com o seu povo. O Salmo de número 50, ele está, por assim, nos dizendo que Deus, quando ele se assenta para julgar, ele age primeiro em relação ao seu povo. O que quer dizer que Deus dos céus, ele está em primeiro lugar voltado para o seu povo, o povo da aliança. E o seu juízo acontece primeiro e com maior rigor sobre o seu povo. É um convite especial ao povo de Deus, versículo 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congreguem-se, reúnam-se aqui em assembleia, compareçam diante de mim. A expressão é a expressão de congregação para culto. Mas aqui o povo não se reúne para culto. Aqui se reúne para comparecer
diante do juízo de Deus. Deus vai tratar primeiro com o seu povo. Irmãos, todos nós que somos servos de Deus, que fizemos uma aliança com o Senhor, e você que quer fazer uma aliança com Deus, precisa ter em mente que o Senhor Deus, Ele nos cobrará primeiro, Ele tratará com nós primeiro, e o peso da responsabilidade que há sobre nós, que conhecemos a verdade, que fizemos uma aliança com Deus, é muito maior do que sobre os ímpios. O apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro 4,17. Ele deixa isso muito claro. Ele deixa claro que nós seremos aqueles que serão julgados primeiro. Diz o apóstolo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios nas vossas orações. Desculpa, é versículo 17, 1 Pedro 4, 17, quando ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós, a partir do versículo 15, desculpa, 1 Pedro, capítulo 4, 17, mas a partir do 15 ele diz: não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se irrompe em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que o apóstolo deixa muito claro que o juízo de Deus começa pela própria casa do Senhor Deus. E é por esta casa de Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que têm aliança de Deus, que o juízo do Senhor começará. Estes têm mais responsabilidade. Aqueles a quem mais é dado, mais será cobrado. E é isso que o Senhor Jesus deixa muito claro na parábola do servo vigilante, lá em Lucas 12, 48, quando ele diz daquele servo, ele diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O povo de Deus, aquele que teve esclarecimento, que tem conhecimento, que conhece o Deus vivo, que tem experimentado das suas graças, que tem visto a sua provisão, que tem visto a sua mão, aquele que foi liberto da escravidão, aquele que foi trazido para a luz, este povo será cobrado primeiro, este povo será responsabilizado pelo seu conhecimento. A presença de Deus é de fato algo abençoador, a proximidade de Deus é confortadora, mas ela também traz uma grande responsabilidade. Se nós, como diz Hebreus 7, 22, participamos de uma aliança superior, se nós, como diz o mesmo autor de Hebreus lá no capítulo 12, não estamos mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião, ou seja, numa posição superior, então conhecemos mais, nós seremos mais julgados, irmãos, do que aqueles do passado, da antiga aliança. O primeiro indivíduo que é tratado neste Salmo de número 50 é aquele que no versículo 7 é chamado de povo meu, de Israel. Aqui é a ideia de um indivíduo que personifica todo o povo de Deus, o povo que tem aliança com Deus, que busca a Deus. O Senhor Deus desce para julgar e primeiro vai lidar com com o Israel, com o povo de Deus, aquele a quem ele diz meu povo, e a quem ele diz lá no versículo 7, eu sou Deus, o teu Deus.
estes que mais conhecem. Veja o juízo, então, dos versículos 7 a 15, sobre este primeiro grupo de pessoas, ou sobre este primeiro indivíduo. No versículo 8, o Senhor Deus diz assim, que Ele não veio para julgar as suas cerimônias. Ele não veio para julgar o seu culto. Ele não veio para julgar os sacrifícios. Não veio para julgar os holocaustos, esses que o povo continua a fazer. O Senhor Deus não veio para julgar o cumprimento formal, exterior das suas leis. Ele não veio cobrá-los das cerimônias. Ele não desceu lá do céu para falar dos detalhes cerimoniais. Deus está preocupado com outra coisa. Ele não está preocupado com as cerimônias. As cerimônias de Deus, que Deus deu ao seu povo para celebrar, elas não têm um fim em si mesmo, elas não são um propósito em si mesmo. O culto da antiga aliança, celebrado por meio de sacrifícios, celebrado por meio de ofertas, tanto de grãos ou ofertas de líquidos, esse culto da antiga aliança, os rituais de purificação, o calendário sagrado, as dietas alimentares que eles deveriam seguir, todos estes rituais, eles tinham um único propósito. Não era que o povo, tomando deste mandamento, entendesse que era o modo que eles agradariam a Deus, mas deveriam compreender que aquele era o modo pelo qual eles se relacionariam com o Senhor Deus. Mesmo que ele se agrade, claro, em ver o seu povo cumprindo aquele mandamento. Ou seja, o mandamento não é algo em si, ele é um meio. E Deus deixa isso muito claro nos versículos 9 a 13, quando ele diz que ele não precisa de todo aquele ritual, porque ele não precisa de bois, ele não precisa de bodes, porque ele não precisa dos grãos do campo, ele não precisa desta oferta de libação, das ofertas líquidas. Tudo é do Senhor, tudo é dele. Ele diz, os animais, as aves são minhas. Todos são meus. Na verdade, quem precisa de algo é o homem, é o versículo 2, diz. É o homem que precisa de algo. Deus não se agrada disso. É engraçado que o paganismo continua sempre teve e continua tendo essa noção de oferta, né, de oferenda para agradar a divindade, ou a entidade, ou o espírito, o que quer que seja. O paganismo tem essa ideia de que é a qualidade daquilo que ele oferece materialmente, né, que agrada o seu Deus. Mas o Senhor Deus, este Deus que é o Criador de todas as coisas, Ele não se agrada dessas coisas porque Ele é o dono delas já. Elas são dele já. Meus queridos irmãos, quando nós devolvemos o nosso dízimo, por exemplo, não ache que você está agradando a Deus pelo valor que você depositou ali. Porque o dízimo do pobre, ele é igual ao dízimo do rico. Embora o valor do dízimo do pobre seja muito diferente do valor do dízimo do rico. Não é uma questão de valores. Deus não precisa dos valores. Deus não se agrada da quantidade de zeros que há no dízimo de alguém. Deus se agrada do espírito com que aquele que entrega o seu dízimo o faz. É por isso que aquele que tem pouco a dar, mas é fiel no pouco, não deve achar que é inferior àquele que pode dar muito, mas que talvez não esteja sendo fiel no muito que tem para dar. Não é uma questão de números, não é uma questão da qualidade do objeto ofertado, daquilo que é dado a Deus. Deus é dono de todas essas coisas. Se Ele se agradar de algo assim, Ele faz para si, Ele prove para si. Versículo 13, o Senhor Deus vai além
e usa uma expressão aqui bastante gráfica. Ele diz: acaso como eu a carne de touros? Acaso bebo eu sangue de cabritos? O que Deus quer do seu povo, irmãos? Ele lhes deixa expresso então nos versículos 14 e 15 o que ele quer verdadeiramente do seu povo. Ele diz: oferece a Deus o sacrifício de ação de graças. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Cumpre os teus votos. Invoca no dia da angústia. 3 coisas que Deus diz aqui que Ele quer daquele que tem aliança com Ele. Que ele ofereça a Deus sacrifício de ações de graças, que ele cumpra os seus votos e que ele o invoque no dia da angústia. Estes versículos, eles são aqueles que pintam esta imagem de que o tempo em que essas coisas estão acontecendo é um tempo ruim, é um tempo de angústia, é um tempo de dificuldade. E eles remetem aqui a ideia também de que estes servos de Deus são aqueles servos de Deus que se esqueceram de render graças a Deus, agradecimento, louvor. Estes servos de Deus, porque eles estão em tempos difíceis, eles não estão cumprindo mais os seus votos, a sua obrigação para com Deus. Eles estão justificando o fato de não cumprirem a sua obrigação para com Deus nesses tempos angustiantes e difíceis. Este povo, na verdade, está sendo infiel para com seu Deus. Ele se esqueceu que o Senhor Deus não quer animais. Ele quer verdadeiramente o coração do seu povo. É isso que Moisés ensina ao povo quando ele está se despedindo. Deus vai tomá-lo. Ele diz lá em Deuteronômio 10: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes dele. Escolheu de povos, de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Irmãos, Deus não está à venda, Ele não pode ser comprado pelos nossos sacrifícios. De nada adianta alguém que queira oferecer algo valioso a Deus, quando ele, mesmo que ofereça algo grande a Deus, ainda retém a parte daquilo que é de Deus. De nada adianta alguém que queira oferecer algo grande a Deus, ou fazer algo grande, algo bonito, algo belo, algo que possa expressar externamente todo o seu amor, quando no seu coração várias áreas ainda não foram trazidas ao pé da cruz, aos pés da cruz. De nada adianta, irmãos, aquele que diz temer a Deus, ser povo da aliança e guardar os mandamentos externos, vir à igreja, participar dos trabalhos, participar de algum ministério, ser dizimista, participar da liderança, quando, na verdade, a sua confiança está em outras coisas. O seu corpo está circuncidado, mas o seu coração não está circuncidado.
É o que Moisés diz. O que Deus quer de vocês? Deus quer mandamentos? Não. Deus quer que vocês amem o seu Deus e cumpram os seus mandamentos, porque amam a Deus. Que a circuncisão do corpo reflita a circuncisão do coração. Deus quer então que o seu povo, este povo da aliança, ele se lembre, como dizem os versículos 14 e 15 do Salmo de número 50. Que ele nunca se lembre de louvar, de agradecer o seu Deus. Irmãos, nos tempos mais difíceis, nos tempos mais complicados, o povo de Deus não pode se esquecer de bem dizer o nome do seu Deus. Nos tempos mais complicados, nos tempos de maior angústia, na escassez, na guerra, na fome, o povo de Deus não pode se esquecer de levantar a sua voz aos céus, com os seus lábios, bendizer o nome do Senhor, aquele que é o Deus bendito e que tem nos dado toda sorte de bênçãos, materiais e espirituais, ações de graça. O autor de Hebreus diz assim: com o conhecimento de Cristo e da nova aliança, ele diz assim: nós não temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui, nesta terra, que ele está dizendo, não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela cidade que há de vir, por meio de Jesus Cristo. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Porque não temos uma cidade aqui permanente, mas buscamos uma cidade que há de vir. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que professam o seu nome. Irmão, se você e eu professamos que somos povo de Deus, povo da aliança, firmados das promessas de Deus, buscamos uma cidade futura, e enquanto não chegarmos lá, nós vamos bendizendo e louvando com ações de graças o nome do Senhor. É por isso também que nós temos que cumprir as nossas obrigações, os nossos votos para com o nosso Deus. Este povo aqui havia se esquecido de cumprir os seus votos, porque a situação em que ele estava era uma situação difícil, e ele então se justificava nisso, para não cumprir algumas das suas obrigações. O salmista, então, pinta esta imagem, trazendo o juízo de Deus sobre o povo, que diz assim: cumpre votos. Versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia. E aí já há uma antecipação profética da resposta de Deus, o que mostra para nós que esse juízo não é um juízo final, não é um juízo declaratório final, de extermínio. Esse juízo, na verdade, é um pré-julgamento que Deus vem fazer como advertência do seu povo, porque há oportunidade para ele se emendar, e há oportunidade de Deus mudar a sua realidade, quando o versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da dificuldade, da angústia, quando Deus parece estar calado, Ele desce de maneira assombrosa e Ele vem lidar com o seu povo. E Ele diz assim: olha,
você se esqueceu de mim. Volta. Este descer do juízo de Deus não é um juízo final, não é um juízo condenatório, mas é um tribunal de advertência para que o povo se conserte. É um tribunal que dá uma segunda chance. Deus diz assim, o que Ele quer do povo: oferece sacrifício de ações de graças, cumpre os votos, invoca-me, e eu vou te responder, e você vai me glorificar. Há aqui uma promessa implícita de que o Senhor Deus, quando o seu povo o busca de todo o coração, clama a Ele, quando o seu coração não se esfria diante das dificuldades, mas faz com que esse povo continue a louvá-lo e o busque mais, o Senhor Deus então responde. E este povo continua a glorificar e ainda louva a Deus mais. A terceira cena do Salmo de número 50 é quando este tribunal se volta então para uma classe de pessoas, para um indivíduo que representa uma classe de pessoas, que é chamado de ímpio, no versículo 16. E esta última cena é a cena final, que toma todo o restante do Salmo, do versículo 16 ao versículo 23. Esta categoria de pessoas chamada ímpio, essas pessoas que aqui estão incluídas dentro a categoria de ímpio, poderíamos pensar que elas são pessoas alheias à aliança de Deus, que eles são, este ímpio aqui, um gentio, que este ímpio aqui é alguém de um outro povo, que ele não é um judeu. Mas veja como o Salmo já deixou muito claro, a partir do versículo de número 4 e 5, este juízo, esta intimação, é para com aqueles que têm aliança com Deus. Este juízo, essa intimação é para o povo de Deus. E este ímpio aqui, por incrível que pareça, é uma categoria especial de pessoas dentro do povo de Deus, que são chamadas de ímpios, embora participantes do povo da aliança. O que lhes caracteriza, o modo como eles vivem, o que eles fazem, faz com que eles, de servos de Deus, não tenham nada, sejam caracterizados como ímpios. Porém, como diz o versículo de número 16, eles conhecem os preceitos de Deus. Este que é chamado de ímpio aqui, ele repete os preceitos de Deus. Ele, quando possivelmente lhe favorece, ou quando ele quer dar uma lição de moral em alguém, ou quando ele quer mostrar algum conhecimento religioso e mostrar-se religioso, ele repete versículos bíblicos, ele repete o texto bíblico, ele sabe citar o texto bíblico, ele é como aquele que, no popular nós falamos, joga na cara dos outros versículos bíblicos que os condenam, embora ele mesmo não seja um seguidor desses princípios. E é por isso que o texto bíblico diz assim: de que te serve repetires os preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Veja, esse ímpio é alguém que clama ser e estar debaixo da aliança com Deus. Ele diz, não, eu conheço a Deus, eu sou servo de Deus. Ele cita a Bíblia, ele tem um conhecimento da Bíblia. Mas, veja o versículo 17. Ele não aceita a disciplina. E ele rejeita as palavras de Deus. Aqui no caso são as palavras de admoestação, as palavras de repreensão, aquelas palavras de correção, aquelas palavras de educação na justiça, a instrução profética para a sua vida, ele rejeita. Ele não aceita. Quando precisa citar a palavra de Deus para defender-se, ele cita.
Quando a palavra de Deus lhe convém para que ele tenha vantagem em alguma situação, ele a usa. Quando ele precisa clamar que ele é servo de Deus, que ele é servo do Altíssimo, então ele diz: tenho aliança com Deus. Mas de fato e de verdade, o seu coração está longe de Deus, tão longe de Deus, que ele não é considerado como alguém dentro da aliança, ele é chamado de ímpio, de impuro. Aquele que não pode adentrar, estar na presença de Deus, este é o ímpio, o impuro. Olha as atitudes dele, nos versículos de número 18 ao versículo 20, há uma pequena demonstração, uma pequena mostra de quem é este, das suas atitudes. Estes versículos mostram o seguinte, versículo de número 18, ele se compraze nos malignos e nas conversas sobre o mal que eles fizeram. Veja, ele vê um ladrão e se compraz nele, ou seja, ele vê um ladrão contar a história de como fez o seu roubo e ele dá risada. Ele se agrada de ouvir da maldade que homens maus fizeram. Ele se associa a adúlteros porque ele acha esse estilo de vida realmente um estilo de vida admirável. Ele no seu coração, ele se agrada dessas coisas podres, sujas, dessas coisas corruptas e corrompidas. Embora a sua boca cite o texto bíblico e ele clame participar da aliança com Deus, mas ele se agrada mesmo do roubo e da prostituição. Versículo 19 diz que ele é alguém fofoqueiro, difamador, que adora falar mal de alguém, fazer brincadeiras, usar a sua língua para ferir outros e para falar de mentiras e difamar o seu próximo. O versículo de número 20 fala de que ele faz isso contra a sua própria família, contra o seu próprio irmão. Ele promove fofoca, dissensão na família. Há um contraste muito grande, irmãos, entre essas duas atitudes. Aquele que cita a Bíblia nos versículos 17, melhor dizendo, versículo 16, que clama que é da aliança, mas que não aceita a disciplina de Deus, que não aceita a correção, que se agrada da maldade, que dá risada da maldade, que tem prazer nas coisas sujas, que se assenta na roda dos escarnecedores e participa com ele. Essa é a imagem que nós temos do Salmo 1. Daquele que se detém no caminho dos pecadores, né? Daquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Daquele que tem o seu prazer nessas coisas e não o seu prazer na lei de Deus. Este sujeito, veja, este indivíduo é alguém que está debaixo ou está no meio do povo de Deus. É alguém que clama estar em aliança com Deus. Mas é alguém que não se submete, que não busca o Senhor. É alguém que está tremendamente enganado. E o versículo de número 21 mostra isso. Quando ele diz: tens feito todas estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Aquele que tem vivido desta maneira, esta vida dupla, aquele que tem vivido esta vida servindo a dois senhores, que cita versículos bíblicos, que clama ter aliança com Deus, mas que não submete, que não busca, que não se quebranta, cuja língua mostra quem ele é,
cuja rodinha de amigos revela o seu coração. Ele está vivendo a sua vida como se as coisas fossem assim mesmo. Como se Deus estivesse calado. Ele, na verdade, está vivendo, como diz o texto bíblico, achando que ele e Deus são iguais e que ele tem uma diferença de opinião com Deus. Mas ele não se sente de nenhuma maneira constrangido pela lei de Deus ou pela presença de Deus. Ele não teme, ele não treme. Ele pode até se constranger, vez por outra, ele pode até se vexar, talvez lhe passe algum pensamento, eu não deveria chegar a esse ponto ou fazer isso, mas no seu coração não tem temor do Senhor. A sua vida é uma vida de ímpio. Embora ele clame aliança com Deus, ele cite a Bíblia, a sua vida é uma vida de ímpio. Ele é tratado à parte aqui. Ele está no meio da aliança do povo de Deus, mas ele é tratado no juízo à parte. Deus vai falar com ele. Deus está o rejeitando. Meus queridos irmãos, Deus rejeita gente assim. Deus rejeita aqueles que acham que estão na presença de Deus, mas que são irreverentes. Deus rejeita aqueles que vivem aquilo que Deus quer, do seu modo, achando que como devem viver, devem fazer. Deus rejeita aquele que estabelece o modo como se relaciona com Deus pelos seus critérios, pela sua condição. Deus rejeita aquele que acha que está em pé de igualdade com Deus e pode julgar o que seguir e o que não seguir. Aquele que vive, na verdade, em incredulidade do poder, da grandeza, do temor de Deus, achando que ele pode tomar as decisões que assim bem lhe parecer, e depois ele vai responder por elas como alguém que vai ter uma conversa de iguais com Deus. Meus queridos irmãos, infelizmente, no ministério pastoral, eu tenho encontrado pessoas assim, cujo coração está endurecido, se diz servo de Deus, se diz povo da aliança, mas não se submete à palavra de Deus, está vivendo em pecado, não aceita a disciplina, não aceita a correção, cita a Escritura para se defender, às vezes acusa os outros, citando a Escritura para apontar o pecado dos outros. Até muitas vezes acusa a igreja, ou o pastor, ou quem quer que seja, citando a Bíblia para tentar justificar o seu pecado, andando na escravidão da carne, como um ímpio que se compraz nas coisas sujas, na podridão desse mundo, como aquele que está comendo lavagem, mas acha que está se banqueteando de caviar, como aquele que está prostrado, mas acha que está em pé. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta é a sua condição, preste atenção no que esse texto está dizendo. O Senhor Deus não aceita um coração dúbio e duvidoso. O Senhor Deus, Ele não se agrada daquele que clama algo com a sua boca, mas que o seu coração é algo completamente diferente. Porém, meus queridos irmãos, Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E Deus chama até mesmo esse a mudar o seu caminho. Este juízo de Deus não é um juízo final. Esta profecia poética do Salmo 50 é uma profecia poética de advertência do pecador a mudar o seu caminho. E é por isso que este salmo conclui nos versículos 22 e 23, chamando este pecador a considerar, a repensar. O versículo 22 diz assim: considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus,
Irmãos, aquele que está agindo como se Deus estivesse calado, como se Deus não fosse fazer nada, aquele que permanece no seu pecado, como se o seu pecado não fosse trazer consequências, ou como se Deus estivesse quase que impotente de lidar na sua vida, aquele que permanece nisto, ele está esquecendo de quem Deus é. Ele não está considerando quem Deus é verdadeiramente. E é por isso que o início do Salmo 50 pinta esta imagem de Deus descendo com poder, com fogo, com trovões, fumegante, sobre o monte. Ou o monte fumegando. Porque aquele que diz ter aliança com Deus, mas na verdade é um ímpio, age em impiedade, ele se esqueceu de quem Deus é. Ele acha que Deus é um igual, com quem ele vai poder discutir, ter uma conversa, tentar se justificar, chegar a um meio termo, que ele vai chegar a um acerto com Deus. Mas Deus, no final do versículo 21, diz: eu te arguirei e porei tudo à vista. Irmão, não há pecado que não vá ser tratado. Não há coisa oculta que não vá ser trazido a lume. O Senhor Deus conhece todas as coisas, elas podem estar ocultas dos homens, mas não a Deus. E o Senhor Deus, Ele vai trazer tudo à vista. E Ele vai expor que aquele que diz ter aliança consigo é de fato um ímpio. Por isso Ele chama este ao arrependimento, a considerar se ele esqueceu de quem é Deus. Por quê, irmãos? Olha a advertência do final do versículo 22. Para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Aqui é uma ameaça, sim, de juízo. Mas esta ameaça de juízo, irmãos, ela não é uma ameaça maligna, mas sim uma ameaça graciosa. Esta ameaça de juízo não é uma ameaça odiosa. É engraçado que nós vivemos em tempos em que esse tipo de linguagem é chamado aí por muitos como discurso de ódio, porque nós não podemos fazer nenhum tipo de condenação, nem dizer que corrupção moral desagrada a Deus ou traz consequências. Não, é discurso de ódio. Porque ter uma opinião sobre o mal e a consequência do mal e o peso do juízo de Deus é odiar pessoas. Sim, esse é o próprio ímpio. É aquele que está, como diz o versículo de número 17. Ele não se agrada da disciplina, ele rejeita a palavra de Deus. Ele diz: isso é ódio. Quando, na verdade, a repreensão do Senhor é uma palavra de graça, de misericórdia, que está dando oportunidade ao pecador de se arrepender. Ele diz: olha, você achava que era o seu igual, você se esqueceu de quem eu sou, mas eu virei, e eu te despedaçarei. Eu virei, e você não vai se livrar por nada. Irmãos, quando Deus vem, e quando Deus julga, e quando Ele desce, ninguém pode segurá-lo. Nós citamos muito um versículo bíblico que diz: agindo eu, quem impedirá? Pensando, provavelmente, na maior parte dos casos, em Deus agir no milagre, na cura, na restauração. Mas este versículo serve também para dizer que quando Deus age para o juízo, ninguém pode impedi-lo. É aquilo que o autor de Hebreus diz quando afirma que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. O Salmo termina com uma palavra de graça no versículo 23, fazendo um convite ao arrependimento. Quando ele diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Há uma chance ainda para este que é tido como ímpio. Há uma chance para você. Há uma chance se você quebrantar o seu coração,
se você considerar quem é Deus, se você buscar ao Senhor Deus com ações de graças, se você preparar o seu caminho, a ideia é de que você vai mudar o modo como você anda, você vai andar em caminhos mais planos agora. Se você mudar a sua atitude, há chance para você, antes que ocorra o juízo e Deus venha despedaçar, sem que ninguém possa te livrar. Não é a quantidade de textos bíblicos que você conhece que vai te livrar, nem de doutrina, nem de história na igreja. Porque o ímpio, ele só tem as suas palavras para se defender, mas as suas ações, passadas numa tela, deixam claro quem ele é. Considera, pois, quem é Deus e quem você é. Aceita a disciplina, quebranta o teu coração, volta-te para Deus. Meus queridos irmãos, eu quero concluir esta mensagem como iniciei. Está Deus calado ou está Deus falando? Esta pandemia é a ausência de Deus ou a presença terrível de Deus agindo na humanidade? Irmãos, cada um de nós tem que olhar para a sua vida diante de qualquer situação e verificar se temos sido fiéis ao Senhor. E devemos buscá-lo com ações de graça, cumprir os votos, as obrigações que temos com Deus, as quais não podemos justificar a sua quebra pelas circunstâncias. E temos que invocá-lo. Este invocar, irmãos, é o depender de Deus. É o buscar a Deus e é o clamar como se Ele fosse a nossa única esperança, e Ele é a nossa única esperança. Em tempos como este, irmãos, nós, povo de Deus, devemos levantar os nossos lábios, a nossa voz, para clamar ao Senhor por ajuda, mas antes de fazê-lo, devemos louvá-lo, engrandecê-lo, render ações de graças. Nos nossos lábios precisa estar a gratidão, depois a petição. Nós podemos pedir e Deus se agrada em nos dar, mas Ele se agrada daquele que pede com o coração contrito. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que Jeová é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Eu e você rendemos graças ao Senhor, louvamos ao Senhor, entramos por suas portas com canto alegre, por causa da sua misericórdia para conosco, que não nos trata como nós devemos. E que mesmo quando estamos errados, como aqui no Salmo 50, desce para nos repreender com o objetivo de nos fazer voltar. Porque Ele é um Deus de graça e de toda misericórdia. Irmãos, quando Deus nos censura, nos repreende, Ele não nos reprova. Ele, como um Pai amoroso, nos chama à correção. Deus não está em silêncio, irmãos. Ele pode parecer, mas Deus tudo vê, em tudo está agindo, tudo tem a mão de Deus. Aquele que acha que Deus está em silêncio está enganado. Pense bem, reflita. Deus não é um igual como nós. Nós não podemos nos comparar.
há tempo de refletir nisso antes que ele desça de modo assombroso e aí os ímpios descubram onde é o seu lugar verdadeiramente. A nós que cantamos ao Senhor aqui glória e louvor e ações de graças, no dia que o virmos descer, continuaremos a bendizê-lo, porque esse é o nosso coração. Faça isso hoje, em todo o tempo. Rendei graças ao Senhor, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No dia que ele descer, nós, povo de Deus, sabemos que a sua misericórdia nos cobrirá e a sua graça nos levará à morada eterna. Vamos terminar com uma oração, irmãos. Ó Pai bendito de graça e misericórdia, ajuda-nos em tempos difíceis, para que as situações não venham a calar os nossos lábios de louvar-te e de engrandecer-te. Ó Deus, nos ajuda na nossa fraqueza e na nossa pequenez, para que as tribulações não venham a ofuscar a tua graça que se renova a cada manhã, as tuas misericórdias, ó Deus, que são derramadas sobre nós dia após dia, que duram para sempre. Ó Pai, que sejam elas que nos movam ao louvor. Nos ajuda, ó Pai, na nossa fraqueza, fortalece a nossa fé nesses dias de pandemia, fortalece o teu povo, purifica, ó Deus, o teu povo, limpa-nos, prepara-nos, ó Deus, para te glorificarmos cada vez mais. Nós sabemos, ó Pai, que quando te invocarmos, tu responderá. Que assim os nossos lábios te louvem, ó Deus, antes e também depois. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.